Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos para mais uma edição do nosso Jornal Fuleiro. Como prometido, vim hoje falar do caso polêmico. Por que polêmico? Porque envolve uma deputada, uma missionária, uma cantora, uma pessoa que fez tanto por crianças abandonadas, participou de depois da chacina, não, do Carandiru, do presídio em São Paulo, não sei se vocês se recordam, e teve a chacina da Candelária, não? Onde repercutiu em todo mundo porque envolvia crianças. Um caso muito polêmico, porque envolve, digamos, também a igreja, tá? Brasileira. Vamos falar de Flor de Lis. Agora, pesquisei muito durante mais ou menos uma semana, não vou falar do crime, muito do crime, tá? Do assassinato do pastor Anderson, porque muita gente está falando. Abordarei um pouco de outros assuntos, tá? Mais ou menos um dossiê dessa história, porque o assassinato são emissoras de televisão, muita gente já está abordando, não, fazendo detetive, dando as suas opiniões. Então no YouTube tem muito canais que já estão falando disso. Irei falar do percurso da Flor de Lis e Anderson. Iniciamos, já fiz um vídeo no telejornal falando da Flor de Lis quando ela nasceu, como iniciou, não, o seu acolhimento com essas crianças. Foi criada numa casa de evangélicos e vamos partir de 1991. Em 1991 é a data, digamos, nas pesquisas que eu fiz, aonde ela conheceu o pastor Anderson. Pastor Anderson teria 14 anos. Eles se conheceram porque a mãe do Anderson, a família do Anderson, também era evangélicos. Flor de Lis já cantava em uma igreja e assim eles se conheceram. Se passaram 3 anos aproximadamente, 3 meses antes da chacina da Candelária, da Central do Brasil, eles teriam se casados. Se casaram. 3 meses depois teve a chacina, aonde ela se deparou, já tinha 5 crianças, 5 filhos que eram adolescentes, que ela já havia recolhido das ruas, não? Adolescentes problemáticos, digamos, que já tinham problemas com drogas, era envolvido num tráfico de droga e etc. E pastor Anderson teria 17 anos nessa época. Relatos dados por eles, tá? Por eles. Não quero fazer análise desse caso, mas pastor Anderson deu uma entrevista em 2001, aonde ele dizia que era administrador.
estranho. A pergunta que eu coloco no início do vídeo. Flor de Lis e Anderson programaram toda essa trajetória religiosa e política por 25 anos? É essa a pergunta que eu tenho e gostaria que fosse esclarecida, porque são 25 anos. Era tudo premeditado? Premeditaram tudo ou teve uma ganância ou fugiram, não, da mão deles esse crescer não midiático? E vamos lá para a história da minha pesquisa. Irei iniciar com que realmente no primeiro depoimento da Flor de Lis, que deu logo após da segunda depoimento dela, que ela fez a conferência estampa, era verdade realmente que a Record, não, era presente quando teve a busca dos policiais, aonde encontraram a arma do crime no quarto do seu filho. Então isso é verdade, porque eu vi na reportagem esse trecho, tá? Dizendo que realmente eles até filmaram que realmente era presente, tá? Flor de Lis legalmente é mãe, por aquilo que eu pesquisei, de 15 crianças. O que quer dizer é mãe legalmente? 15 crianças leva o sobrenome, tá? Dela e do marido. Então são filhos legalmente, fazem parte de uma herança da Flor de Lis, segundo pesquisas que eu fiz. As outras crianças são guarda provisória, guarda definitiva e mais à frente eu falarei quais são as diferenças entre adoção, guarda e tutela, não? Flor de Lis teve nesse meio tempo, não, que saiu à tona agora da sua filha Monique, que é irmã tem duas irmãzinhas que também vivem com Flor de Lis, mas essa garota, essa adolescente, que na época era uma adolescente, saiu da casa da Flor de Lis, preferiu morar com uma outra pessoa, teve um filho, e este filho dessa Monique hoje é a casa da Flor de Lis, não? Em relatos do pai, que deu uma entrevista para a televisão, dizendo que ele tenta ainda não adquirir a guarda do filho. E vamos lá para a trajetória, digamos, da Flor de Lis, não? E sempre quando falo da Flor de Lis, tem o Anderson sempre atrás, porque ele era o braço direito da Flor de Lis. Em 1998, ela lançou um disco como cantora. Em 2004, ela tentou ser vereadora de São Gonçalo em 2004. 2009 foi quando foi feito o filme
retratando a história dela, aonde teve participações de Bruna Marquezine, de Débora Bloch, é, Reinaldo, e teve muitos atores globais que fizeram esse filme em título gratuito, não cobraram cachê. Em 2018, se tornou deputada do Rio de Janeiro, foi a quinta mais votada. Tem 7 unidades de igreja. Flor de Lis tem a matriz, que é onde foi nata, não? No bairro onde foi nata, e mais 6 igrejas. Teve um pouco porque ela era a pastora, a cantora, aquela que portava, não? Era a porta-voz do Criador. E Anderson, que administrava tanto as igrejas quanto o instituto. Estou um pouco, como que eu posso te dizer? Penserosa, porque Luan Santos, um dos filhos, se retira. Era anche ele um pastor, o Luan Santos, um pastor, se retirou e deixou mensagem um pouco conturbante. Misael também se retira da obra, não? Da igreja, porque cada filho, por aquilo que eu entendi, administrava. Passaram uma vida dizendo que todos os filhos eram portadores da palavra de Deus. Estou achando estranho essa história, porque ela e muitos dos filhos dizem sempre que quem administrava o dinheiro, tanto da igreja, tanto do instituto, era Anderson. Anderson não pode mais falar, não? Como todos sabem, foi assassinado. Anderson não pode mais falar. Então, porque o instituto está sendo investigado por desvio de dinheiro. Só para vocês terem, porque não podemos tomar o lugar da justiça, não podemos tomar o lugar de investigadores, porque não temos as credenciais legais para isso. Flor de Lis quer voltar o mais rápido possível às atividades. Na igreja, como cantora, e isso me deixa um pouco como que eu posso falar? Abismada, não? Porque o marido morto, 2 filhos sendo acusados, não? Correm o risco de permanecer, não? Na cadeia, porque um fez, não? Deu o disparo em Anderson. O outro que arrumou a arma do crime. Então, é criminoso do mesmo jeito. E tem também os outros filhos que me parecem que estão sendo ouvidos. E então toda a família, digamos, é envolvido e ela querendo voltar
a dar os seus testemunhos, a cantar, a voltar às suas atividades, tanto religiosas quanto política. E vim aqui, por último, colocar lenha na fogueira, e gostaria que, se tem qualquer advogado ou coisa parecida, quem conhece, em 2000, tá? No ano 2000, está aprovado uma lei pelo Antônio Garotinho. É uma lei que se chama Lar para Mim. Esse lar, em 2000, hein, gente? Vamos lá. Flor de Lis, ela conseguiu... aconteceu todo o patratraque em 1994. Então, depois de 6 anos, teve uma lei que o Antônio Garotinho fez, onde se intitula Um Lar para Mim, aonde só funcionários dependente público estatale, prestem atenção, dependente público estatale, poderiam usufruir desta lei. Não é qualquer cidadão. Que se dá direito para as pessoas que adotarem crianças, podem desfrutar dessa lei. Como Flor de Lis era uma professora estatal, ela poderia desfrutar dessa lei. Falamos de 3 salários mínimos, tá? Essa lei é em vigor ainda no Rio de Janeiro. 3 salários mínimos para pessoas que adotam criança de 5 a 8 anos, 4 salários mínimos para crianças de 8 a 12 anos, e 5, estamos falando de 5, me parece que é R$1.000 mais ou menos um salário mínimo no Brasil, de 5 salários mínimos para crianças de 12 a 18 anos, 5 mil por mês. E esses salários mínimos são por mês. E a cereja, como eu falo sempre, a cereja em cima do bolo é que essa lei pode ser prorrogada, tá? Em até 24 anos dessas crianças adotadas, se a criança faz uma universidade. Então, conclusão, de 5 a 24 anos, uma pessoa que é dependente, funcionária pública estadual no Rio de Janeiro, pode usufruir desse benefício. Por aquilo que eu pesquisei nessa lei, não sei porque tem uma diferença entre instituto, para pessoas que adotam muitas crianças, que no caso dela é uma complicação, porque ela, espera aí que eu vou, tem diferença entre adoção, guarda e tutela. No Estatuto da Criança são coisas diferentes, são guarda, tutela e adoção. São coisas diferentes, mas que a todo efeito, a pessoa que faz uma guarda ou uma tutela, a criança não recebe o sobrenome do casal, não? Não é um filho legal, digamos assim, mas a pessoa que tem a tutela e a guarda tem toda a obrigação da educação,
saúde, alimentação para essas crianças, diferente da adoção, porque a adoção é uma coisa que não é revogável. Uma vez feita a adoção, você não pode voltar atrás e dizer, não, não quero mais adotar essa criança. E a guarda e a tutela, sim. Agora, vamos lá. Aí que vem a coisa interessante. O deputado, o garotinho que fez essa lei, é o mesmo o qual que a vereadora da Flor de Lis era do mesmo partido, quando ela tentou ser vereadora em 2004. E tentou também em 2016 pegar a prefeitura, não, de São Gonçalo. Nenhuma vereadora em 2004. Em 2016 como prefeita, não, de São Gonçalo. E agora foi eleita, não, deputada pelo PSD. Eu não sei, porque eu falando assim, eu tenho bem claro a pesquisa no meu, na minha cabeça. Eu não sei se eu consegui passar para vocês mais ou menos a trama. Não quero condenar Flor de Lis e nem ninguém, mas eu acho, na minha opinião, que tudo iniciou em boa fé. E depois da repercussão que teve, porque essas crianças, não, essas 37 crianças foram... É uma notícia que foi para todo mundo. Eu não sei se no decorrer desses anos a Flor de Lis se deixou envolver, não, pela... Como que eu posso... Não só o dinheiro, pela vida pública, não a vida de adoração, porque, como eu falo sempre, no Brasil, muito de nós vimos a religião, não, aqueles que falam a palavra de Deus, aqueles que cantam, como adoram, não, idolatria por essas pessoas. E não sei se isso a disturbou psicologicamente e vai vir à tona, não, essa tragédia, não, porque fico muito triste, porque a história dela foi bonita, gente. Eu quero não acreditar que ela e o pastor Anderson, por 25 anos, recitaram, não foram atores. Eu acho que eles se perderam no meio da estrada. É um vídeo longo esse, é um vídeo de reflexão para todos nós brasileiros refletir e começarmos a ter a consciência que Deus está em cada um de nós, não naquele que fala dele. Primeiramente, nós, no nosso coração, porque eu não acredito que uma pessoa pode colocar Deus dentro de você. Vamos estar muito atentos, porque muitas vezes não dizem que está escrito na Bíblia que o coisa ruim conhece a Bíblia melhor do que qualquer um. Primeiramente Deus e depois a coisa ruim, não? Que conhece bem a Bíblia.
Então vamos estar atentos, mas atento mesmo com essas coisas de igrejas, ou qualquer outro seita, práticas religiosas, práticas de meditação, porque tem muita gente que realmente faz isso sem nenhuma intenção, mas muitas, e quando eu digo muitas, são muitas que fazem para benefícios próprios. Obrigada a todos e nada, não tenho mais nada para falar. Tchau, gente. É uma história muito, muito, muito que eu... Como que eu posso falar? Eu fico triste porque mexeram com sentimentos de muitas, muitas mães, muitas crianças que realmente confiavam nessa igreja, não? Da pastora Flor de Lis, que eles confiaram, não? Estavam apostando a última moeda que eles tinham para sair do crime ou das drogas ou da pobreza. Eu sinto por essas pessoas, tá? Porque tirou a única coisa que eles tinham em mão, não? Que era a fé. Porque é difícil quando vocês tomam quando o ser humano toma um tombo assim, acreditar, não? De novo. Um beijo a todos, tchau.